Vamos lá, oiê, tudo bom? Então, estou eu aqui de novo, Karina, professora de matemática. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o critério da divisibilidade. Então, quais são os critérios para eu conseguir dividir um número por outro e assim por diante? Eu vou jogar em fluxogramas, tá? O que é fluxograma? Fluxograma é a indicação de, se é, por exemplo, eu vou usar a divisibilidade, né? Se é para mim dividir por 2, quando é divisível sim e quando não é. Entenderam? Então, vamos lá. Então, primeiro tá aparecendo aí na tua tela o critério de divisibilidade por 2. Então, nós temos uma seta para cá e outra para lá. O que ele está falando ali? Para cá está dizendo que sim, para lá está dizendo que não. Então, quando um número é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2 quando ele for par. O que é um número par? Par é todo número que forma parzinhos. Ó, podem ver aqui, vou usar meus dedos para mostrar para vocês. Então, por exemplo, o número 1, meu dedo tá sozinho? Então ele não é par, ele é ímpar. Número 2, eu posso juntar os dois? Posso, eu formei um parzinho de dedos? Formei um parzinho de dedos. Então, o número 2 é um número par. Número 3, eu consigo formar parzinhos e não deixar ninguém sozinho? Não consigo. Então, o número 3 ele é ímpar, tá? Porque eu não consigo formar parzinho. Por isso, do nome par. 4, então, 2, 2. São parzinhos, certo? Então, o número 2, 4, 6, 8 e o 10 são números pares. Então, todo número par é aquele que termina em 2, 4, 6, 8 ou 0. Sempre que ele terminar em um desses números, ele vai ser sempre par. Caso ele não termine em nenhum desses números, termine em outros números como 1, 3, 5, 7 e 9, esses números são ímpar. São a maneira que eu falei para vocês, ó, por exemplo, o 3. O 3 eu consigo fazer um parzinho aqui, só que me sobra um dedo sozinho. Então, eu não faço par. Se eu não faço par, ele é ímpar. Critério de divisibilidade por 3. Quando eu quero dividir, saber se um número pode ser divisível ou não por 3, como é que eu faço? Uma regrinha é, some todos os valores. Ou seja, então eu vou pegar um número mais o outro, eu vou ter se ele é divisível ou não por 3. Tá, mas aí como é que eu vou saber? Depois que eu efetuar a soma, eu tenho o resultado. Esse resultado, eu tenho que analisá-lo se ele está ou não na tabuada do 3. Ou seja, se eu consigo ou não dividir ele por 3. Esse resultado, por 3. Então, se ele estiver na tabuada do 3, ótimo, ele é divisível por 3. Quem são os números que estão na tabuada do 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Todos esses números são possíveis de ser divididos por 3. Então, quando eu somar os algarismos e eu ver que eu posso dividi-lo por 3, o resultado dessa soma, esse número inteiro, sim, é divisível por 3. Então, aqui vou mostrar para vocês um fluxograma do 3. Então, critério de divisibilidade por 3. Sim, ele é divisível por 3 quando? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Não, ele não é divisível por 3. Quando ele não é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos der um número que não é divisível por 3, ou seja, que não está na tabuada do 3, que não é um múltiplo de 3. Critério de divisibilidade por 4.
quando um número é divisível ou não por 4. Um número é divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0. Quando tiver 0, 0, ele sempre vai ser dividido por 4. Eu consigo dividir essa divisão exata, certo? Agora, se caso ele não é terminado em 0, 0, e aí, como é que a gente faz para saber? A gente vai analisar os dois últimos valores que estão nesse número grande. Então, se os dois últimos números forem números que podem ser divididos por 4, quer dizer que esse número inteiro poderá sim ser divisível por 4. Então, fluxograma na tela. Critério de divisibilidade por 4. Sim, se ele terminar em 0, 0 ou se os dois últimos números forem divisíveis, né, por 4. Não é divisível por 4. Quando não é divisível por 4? Quando não terminar em 0, 0 e esses dois números que terminar esse valor não forem divisíveis por 4. O mais fácil de todos agora. Critérios de divisibilidade por 5. Critérios de divisibilidade por 5. Esse eu já vou direto para o fluxograma. Vamos lá. Fluxograma na tela. Foi. Critério de divisibilidade por 5. Sim, ele é divisível por 5 quando termina em 5 ou em 0. Só isso. Então, se o número termina em 5 ou em 0, ele é divisível sim por 5. Não é divisível por 5. Quando ele não é divisível por 5? Quando esse número não termina em 5 ou não termina em 0. Ou seja, se ele terminar em 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9, esse número não é divisível por 5. Critério de divisibilidade por 6. Fácil, igual, sei lá o que, igual chuchu na cerca. Vamos lá. Critério de divisibilidade por 6, esse número basta que ele seja par, ou seja, eu consiga dividir ele por 2, e a soma dos algarismos também possam ser divisíveis por 3. Então, fluxograma na tela. Critério de divisibilidade por 6, quando o número for divisível por 2 ou por 3. Ou seja, quando ele for par ou a soma dos algarismos der um número divisível por 3. Não é divisível por 6. Quando esse número não é divisível por 6? Quando não for nenhuma das duas características daqui, ou seja, quando ele não for par, então se ele for ímpar, já não consigo dividir por 6, e se a soma dos algarismos não der para dividir por 3. Critério de divisibilidade por 8. Para eu saber se eu consigo dividir sim ou não um número por 8, eu preciso que esse número termine em 0, 0, 0, ou que os três últimos números sejam divisíveis por 8. Ou seja, então, critério de divisibilidade na tela. Então, critério de divisibilidade por 8. Sim, ele só é divisível por 8 se terminar em 0, 0, 0, 3 zeros, ou se os três últimos algarismos forem um número, né, formarem um número que eu consiga dividir por 8. Eu não consigo dividir por 8 se não terminar em 0, 0, 0, ou se os três últimos algarismos não forem divisíveis por 8. Vamos lá, apaga. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, esse número que está aqui na tela. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dividi-lo por 8. Como que eu vou saber se eu consigo dividir por 8? Se ele terminar em 0, 0, 0. Termina em 3 zeros? Não. Se ele não termina em 3 zeros, eu vou olhar as três últimas casas. Esse número aqui, eu consigo dividir por 8, será? É isso que eu preciso analisar. Então, eu vou fazer uma divisão e ver se eu consigo dividir esse número por 8. Se eu conseguir,
É porque o número todo é possível de ser dividido por 8. Critério de divisibilidade por 9. Então, para eu saber se eu consigo dividir um número por 9, sim ou não, eu tenho que seguir uma regrinha que é quase igual a do 3. O que eu vou fazer? Vou somar todos os algarismos e ver se o resultado é múltiplo de 9. Ou seja, se eu consigo dividir esse resultado por 9. Então, por exemplo, esse número que está aqui na tela. Eu somo todos os algarismos, depois que eu somei, o resultado está aqui. Eu consigo dividir esse número por 9? Se eu conseguir, é porque esse número grandão aqui, sim, é possível de ser dividido por 9. Então, vamos lá? Fluxograma na tela. Critério de divisibilidade por 9. Sim, eu consigo dividir por 9 quando? Quando a soma dos algarismos for um resultado divisível por 9. Não, eu não consigo dividir por 9. Quando? Quando a soma dos algarismos não for divisível por 9. Agora o mais fácil de todos. Critério de divisibilidade por 10, 100, 1000, milhão e assim sucessivamente. Então, eu só consigo dividir por 10 se terminar em 0. Só consigo dividir por 100 se terminar em 00. Só consigo dividir por 1000 se terminar em 000, 3 zeros. E aí, assim por diante. Então, para eu dividir por números redondos, né, 10, 100, 1000, milhão, 10 milhões e assim sucessivamente, eu preciso contar quantos zeros esse número tem. O número que eu estou dividindo por ele tem que terminar na mesma quantidade de zeros. Beleza? Então, é bem fácil, critérios de divisibilidade são bem tranquilos de ser trabalhado, exceto o número 7. O critério de divisibilidade por 7 é um pouquinho mais chatinho de ser feito, mas eu vou fazer um vídeo explicando ele também, tá? Mas vai ficar separadinho desse porque ele é mais chato de trabalhar. Então, por hoje é isso. Muito obrigada, beijinho. Não esqueça de curtir, de dar joinha ali pra mim, né? Não esquece de, se alguém precisar, compartilhar esse vídeo. E obrigada mais uma vez por ter assistido até o final. Beijo!